Em 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidou no seu bunker de Berlim. Em questão de horas, o coração do Terceiro Reich parou de bater. Sem ordens, sem comando e com o inimigo às portas, o aparelho nazista desmoronou-se desde dentro. Os líderes mais próximos entraram em pânico. Goebbels tentou manter a ilusão de um Reich inexistente. Himmler tentou negociar com os aliados nas costas de seu líder morto. No norte, Dönitz autoproclamou-se sucessor, enquanto os restos do exército continuavam a combater por um regime que já não existia. O caos substituiu a obediência e o fanatismo deu lugar à traição. Quem assumiu o controle do Reich após o suicídio de Hitler? Como reagiram os homens que tinham jurado lealdade absoluta? O povo alemão pôde reconhecer sua culpa coletiva? O eco do bunker, a notícia que deteve o Reich. O silêncio no Führerbunker durante a tarde de 30 de abril de 1945 possuía uma qualidade quase física. Após o disparo que ressoou nos corredores de concreto, uma quietude antinatural desceu sobre as instalações subterrâneas. Os funcionários, secretárias e guardas que habitavam esse labirinto claustrofóbico sob a chancelaria do Reich experimentaram um momento de suspensão temporal, como se o próprio tempo tivesse vacilado diante da magnitude do evento que acabara de ocorrer. A morte de Adolf Hitler não foi anunciada com trombetas nem proclamações oficiais. Durante vários minutos críticos, apenas um pequeno círculo de pessoas conhecia a realidade do ocorrido. Martin Bormann, o secretário pessoal do Führer e um dos homens mais poderosos do regime, foi um dos primeiros a saber. Sua reação imediata foi de controle calculado, uma expressão que manteve rigorosamente neutra enquanto processava as implicações do vazio de poder que acabava de se abrir. Joseph Goebbels, ministro da propaganda e fanático devoto até o último suspiro, mostrou uma mistura de devastação pessoal e confirmação de suas próprias profecias apocalípticas. Os guardas das SS que vigiavam o corredor aguardavam ordens que demoravam a chegar. Otto Gönche, assistente pessoal de Hitler, e Heinz Linge, seu camareiro, foram encarregados da tarefa mais imediata: lidar com os restos físicos do líder cujo carisma havia definido um regime inteiro. A verificação do cadáver foi breve e pragmática. Hitler e Eva Braun, que havia escolhido compartilhar seu destino final apenas algumas horas após se tornar sua esposa, jaziam no sofá do estúdio privado do Führer. O cheiro de amêndoas amargas do cianeto misturava-se com o da pólvora. A cremação no jardim da chancelaria foi executada com uma urgência improvisada. Os corpos foram envolvidos em mantas militares e transportados pela escada de emergência para o exterior, onde as crateras de bombas e os escombros criavam uma paisagem lunar no que havia sido o coração administrativo do Terceiro Reich. A gasolina era escassa mesmo para este propósito final, mas reuniu-se o suficiente para realizar a tarefa. Enquanto as chamas consumiam os corpos, os homens que observavam a pira improvisada permaneceram em um silêncio tenso, interrompido somente pelo distante martelar da artilharia soviética que se aproximava inexoravelmente. A informação começou a vazar pelo bunker em sussurros e olhares significativos. As secretárias que tinham datilografado os últimos testamentos políticos e pessoais de Hitler apenas algumas horas antes compreenderam o significado da atividade repentina e os rostos sombrios dos oficiais superiores. Traudl Junge, uma das secretárias mais jovens, descreveu posteriormente uma atmosfera de irrealidade, como se todos os presentes fossem atores em uma representação cujo final já estava escrito, mas que deviam interpretar até o último momento. A hierarquia nazista, tão meticulosamente construída durante 12 anos de poder absoluto, começou a se desintegrar com uma velocidade que surpreendeu até mesmo aqueles que a haviam servido. O culto à personalidade que havia sustentado o regime agora revelava sua natureza fundamentalmente frágil. Sem a figura central de Hitler,
as estruturas de autoridade perdiam seu ponto de referência gravitacional. Generais que tinham executado ordens sem questionamento durante anos se encontravam subitamente sem uma fonte clara de direção. Wilhelm Keitel, chefe do alto comando da Wehrmacht, recebeu a notícia com uma mistura de choque e paralisia operacional. Alfred Jodl, chefe de operações, tentou manter uma aparência de normalidade militar, como se as rotinas estabelecidas pudessem de alguma forma conter o colapso que se desenvolvia. Mas até mesmo esses veteranos de 1000 batalhas compreendiam que haviam cruzado um limiar definitivo. O Reich que haviam servido já não existia em nenhum sentido significativo, embora levasse dias para que essa realidade se manifestasse oficialmente. O pânico não foi imediato nem universal. Em vez disso, o que desceu sobre o bunker foi uma espécie de resignação sombria, particularmente entre aqueles que estiveram mais próximos de Hitler durante seus últimos dias. Eles haviam observado seu declínio físico e mental, a transformação do orador carismático em um homem prematuramente envelhecido que arrastava os pés e tremia incontrolavelmente. O suicídio, quando finalmente ocorreu, não foi tanto uma surpresa como uma confirmação do inevitável. As horas que se seguiram foram um estudo em comportamento humano sob pressão extrema. Alguns membros do bunker começaram a fazer planos frenéticos de fuga, conscientes de que os soviéticos estavam a poucos 100 metros e que a captura significaria quase com certeza a execução ou décadas nos campos de trabalho do Gulag. Outros pareciam paralisados pela indecisão, incapazes de conceber um futuro além das paredes de concreto que os cercavam. Um terceiro grupo, o menor mas o mais fanático, começou a se preparar para seguir o exemplo de seu líder. A comunicação com o mundo exterior tinha se tornado esporádica. As linhas telefônicas funcionavam intermitentemente e o sistema de rádio estava sob constante ameaça das interferências soviéticas. No entanto, as mensagens começaram a sair do bunker, levando a notícia aos outros centros de poder nazista que ainda funcionavam. Cada uma dessas mensagens representava uma decisão sobre como apresentar o evento, qual versão dos fatos seria a oficial, como manter alguma forma de continuidade governamental em meio ao caos absoluto. Martin Bormann assumiu o papel de coordenador desta transição impossível. Seu instinto político, afinado durante anos de intrigas palacianas, ditava-lhe que deveria tentar manter alguma forma de estrutura, mesmo que fosse apenas para preservar sua própria posição. No entanto, até mesmo Bormann, com sua lendária habilidade para a manipulação burocrática, tinha que reconhecer que estava gerenciando não uma transição de poder, mas sim um funeral. O Terceiro Reich que ele havia conhecido estava morrendo em tempo real, e nenhuma manobra administrativa poderia reverter essa realidade fundamental. A noite caiu sobre Berlim, e com ela veio a compreensão mais profunda do que tinha ocorrido. No bunker, as luzes elétricas piscavam com a energia irregular do gerador de emergência. Os que permaneciam acordados faziam-no em pequenos grupos, falando em voz baixa ou simplesmente sentados em silêncio. Alguns escreviam cartas de despedida que sabiam nunca seriam entregues. Outros bebiam do suprimento de álcool que ainda restava, buscando um entorpecimento temporário diante do horror de sua situação. O eco do disparo que havia terminado com a vida de Hitler reverberava além das paredes do bunker. Nas ruas de Berlim, os soldados alemães que ainda resistiam o faziam agora sem propósito claro. A propaganda havia prometido armas milagrosas que mudariam o curso da guerra, mas essas promessas haviam se revelado como fantasias. A população civil, escondida em porões e abrigos improvisados, esperava o final com uma mistura de terror e alívio. O regime que havia transformado a Alemanha em uma potência temível havia levado também o país à destruição mais completa que havia experimentado em sua história. A máquina de guerra nazista, tão meticulosamente construída e aparentemente invencível durante os primeiros anos do conflito, revelava-se agora como fundamentalmente dependente da vontade de um único homem. Com essa vontade extinta, os mecanismos começavam a parar,
não de modo ordenado, mas com um ranger de metal contra metal, com explosões de energia residual e colapsos repentinos. O bunker, esse refúgio fortificado que deveria proteger a liderança nazista das bombas aliadas, havia se convertido em uma tumba para as ambições de um regime que havia prometido 1000 anos de domínio. A transformação do bunker de centro de comando a mausoléu improvisado ocorreu em questão de horas. Os mapas de situação militar que cobriam as paredes, marcados com posições de divisões fantasmas e contraofensivas imaginárias, permaneciam pendurados como lembretes da desconexão final entre realidade e fantasia nazista. Os quartos que tinham abrigado conferências onde se decidiam destinos de milhões agora continham apenas silêncio interrompido ocasionalmente por explosões distantes. O ar viciado do complexo subterrâneo, sempre carregado do cheiro à umidade e diesel dos geradores, adquiriu novo caráter fúnebre. Para aqueles que permaneciam nesses corredores estreitos, cada respiração parecia mais difícil, não por falta de oxigênio, mas pelo peso psicológico de presenciar o fim absoluto de um império que tinha prometido eternidade. Goebbels e o culto à ruína, a decisão de morrer junto ao Führer. Joseph Goebbels tinha construído toda a sua vida em torno da adoração a Adolf Hitler. Para o ministro da propaganda, Hitler não era simplesmente um líder político ou um comandante militar. Era a encarnação de um ideal histórico, uma figura quase messiânica cuja vontade deveria transformar o destino da civilização europeia. Quando a notícia do suicídio de Hitler chegou a Goebbels, a sua reação foi de uma intensidade que surpreendeu até aqueles que conheciam o seu fanatismo. A transformação de Goebbels nas horas seguintes ao suicídio de Hitler foi notável. O homem que havia orquestrado a maquinaria propagandística mais sofisticada da história moderna adotou agora um papel diferente, o de mártir consciente, a última testemunha fiel de uma causa que ele próprio reconhecia como perdida. No entanto, para Goebbels, a derrota militar não significava a invalidação do projeto nazista. Pelo contrário, interpretava o colapso final como uma espécie de purificação, um ato de imolação coletiva que daria ao nacional-socialismo seu significado último. A lógica de Goebbels durante esses dias finais operava em um plano que transcendia as considerações pragmáticas de sobrevivência ou rendição. Ele havia rejeitado repetidas ofertas de evacuação, primeiro para sua família e depois para si mesmo. Sua esposa, Magda, compartilhava sua visão apocalíptica com uma convicção igualmente feroz. Juntos haviam decidido que não poderiam viver em um mundo sem Hitler, e mais significativamente que seus 6 filhos não deveriam crescer em uma Alemanha derrotada e ocupada. O general Hans Krebs, chefe do Estado-Maior do Exército, tentou persuadir Goebbels a considerar alternativas. A situação militar era desesperada, mas não completamente encerrada. Ainda existiam unidades alemãs combatendo em vários frontes, e tecnicamente o governo poderia continuar de outro local. Krebs argumentava de uma perspectiva militar profissional. Enquanto existisse uma estrutura de comando funcional, existia um Estado alemão. Mas Goebbels desconsiderou esses argumentos com um gesto da mão. Para ele, o Estado alemão havia sido sinônimo de Hitler, e com Hitler morto, a continuação não fazia sentido. A decisão em relação às crianças Goebbels representa um dos aspectos mais perturbadores destes dias finais. Helga, Hilde, Helmut, Holde, Heda e Heide, cujas idades variavam entre os 4 e os 12 anos, foram mantidas em uma rotina de normalidade artificial durante os últimos dias no bunker. Brincavam nos corredores estreitos, alheios ao drama que se desenrolava ao seu redor. Magda Goebbels lhes leu contos e lhes cantou canções enquanto preparava mentalmente o que considerava seu ato final de amor maternal. Na noite de 1º de maio, depois que as crianças foram sedadas com morfina administrada por um médico das SS, Magda Goebbels lhes deu cápsulas de cianeto. A execução deste plano exigiu uma determinação que desafia a compreensão humana normal. Joseph Goebbels permaneceu fora do quarto durante o processo.
incapaz ou não disposto a presenciar diretamente o que havia ajudado a decidir. Quando tudo terminou, os corpos das crianças foram colocados em suas camas, criando uma cena de tranquilidade macabra em meio ao caos do bunker. Goebbels passou suas últimas horas em uma espécie de êxtase ideológico, pronunciando o que considerava verdades finais a qualquer um disposto a ouvir. Falou da inevitabilidade histórica, do sacrifício necessário, de como as gerações futuras compreenderiam o significado do que estava ocorrendo. Sua retórica, polida durante anos de discursos públicos, adquiriu uma qualidade quase religiosa. Citava os antigos germanos, os espartanos das Termópilas, qualquer exemplo histórico de resistência heróica até a morte. Mas, sob a grandiloquência, havia também um reconhecimento implícito do fracasso. Goebbels havia dedicado sua carreira a moldar a percepção pública, a criar narrativas que motivassem e controlassem milhões. Agora, no final, sua audiência havia se reduzido a um punhado de pessoas presas em um bunker subterrâneo enquanto o exército inimigo se aproximava. A máquina propagandística que ele havia dirigido estava silenciosa. As estações de rádio haviam deixado de transmitir suas mensagens. Os jornais já não publicavam suas diretrizes. O arquiteto da propaganda nazista encontrava-se impotente para dar forma ao significado de sua própria morte. A comparação com Hitler era inevitável e intencional. Goebbels havia estudado cada aspecto do suicídio de seu líder, buscando emulá-lo em tudo, exceto no método. Onde Hitler havia escolhido a pistola, Goebbels e sua esposa optariam pelo veneno, mas a intenção simbólica era idêntica: demonstrar que preferiam a morte à humilhação da captura. No entanto, existia uma diferença crucial. Hitler havia sido o líder supremo, o homem cuja vontade havia dirigido um império. Goebbels era um seguidor e sua morte seria necessariamente uma nota de rodapé na história do regime que havia servido. Durante a noite de 1º de maio, Goebbels completou seus preparativos finais. Escreveu um adendo ao seu testamento, instruiu seu assistente sobre a disposição de certos documentos pessoais e teve conversas finais com os poucos oficiais que ainda permaneciam no bunker. Sua compostura era notável, como se tivesse ensaiado este momento durante anos. Em certo sentido, talvez o tivesse feito. O drama e a teatralidade tinham sido componentes centrais de sua identidade pública e enfrentava sua saída final com a mesma atenção ao efeito simbólico que havia aplicado às suas campanhas propagandísticas. Ao anoitecer do 1º de maio, Joseph e Magda Goebbels subiram a escada do bunker em direção ao jardim da chancelaria. Os detalhes precisos de seus últimos momentos permanecem parcialmente obscuros, mas o resultado foi claro. Ambos morreram por envenenamento com cianeto, possivelmente combinado com disparos de pistola. Seus corpos foram parcialmente queimados, embora não com o mesmo sucesso que havia caracterizado a cremação de Hitler. Os soviéticos encontrariam os restos dias depois, junto com os de seus 6 filhos no bunker inferior. A morte de Goebbels representou o fim de uma era em mais de um sentido. Ele havia sido um dos nazistas originais, unido ao movimento desde seus dias de luta nas ruas de Berlim durante a República de Weimar. Sua lealdade a Hitler tinha sido absoluta e inabalável, sobrevivendo a todas as crises e purgas que tinham eliminado outros membros iniciais do partido. No final, essa lealdade se revelou como uma espécie de escravidão espiritual, uma identificação tão completa com o líder que a sobrevivência além dele se tornava literalmente inconcebível. O legado de Goebbels é o de um homem que dedicou um intelecto considerável a servir o mal. Seu gênio para a propaganda havia ajudado a levar Hitler ao poder e havia mantido o apoio popular ao regime, mesmo enquanto conduzia a Alemanha para o abismo. Sua decisão de assassinar seus próprios filhos antes que permitir-lhes viver em um mundo pós-nazista revela a profundidade de sua distorção moral. Morreu acreditando que estava escrevendo o capítulo final de uma epopeia heróica, mas a história o recordaria como um dos principais arquitetos de uma catástrofe humana sem precedentes. A correspondência final de Goebbels com Dönitz
revelava seu estado mental nas últimas horas. Insistia em que qualquer continuação do governo alemão devia manter pureza ideológica nacional-socialista, rejeitando qualquer compromisso com os princípios do Reich. Esta obsessão com ortodoxia doutrinária, em momento de aniquilação total, demonstrava quão completamente divorciado estava da realidade prática. Para Goebbels, preservar a ideia pura do nacional-socialismo era mais importante que preservar vidas alemãs ou facilitar uma transição menos caótica. Os últimos momentos de Goebbels, antes de subir ao jardim da chancelaria, foram observados por vários membros do pessoal do bunker que sobreviveriam para testemunhar. Descreviam-no como estranhamente calmo, quase sereno, contrastando marcadamente com o nervosismo e pânico que caracterizavam outros no complexo subterrâneo. Despediu-se formalmente de quem permanecia, apertando as mãos com rigidez protocolar. Não houve discursos finais dramáticos, nem gestos grandiosos. Simplesmente caminhou para a sua morte com a determinação metódica que tinha caracterizado toda a sua carreira. A decisão de Magda Goebbels de participar ativamente no assassinato de seus filhos revela uma dimensão particularmente perturbadora do fanatismo nazista. Como uma mulher educada de classe alta que havia escolhido deliberadamente esse destino para sua família, representava como a ideologia totalitária podia transformar instintos maternais básicos no seu oposto completo. As cartas que ela deixou, dirigidas ao seu filho de um casamento anterior que vivia fora da Alemanha, expressavam orgulho pelo seu sacrifício e confiança de que futuras gerações compreenderiam sua escolha. Esta incapacidade de reconhecer a monstruosidade de suas ações ilustrava a profundidade de sua maldade. O tratamento dos corpos de Goebbels por tropas soviéticas que os descobriram dias depois refletia a atitude dos conquistadores em relação aos conquistados. Os restos foram fotografados extensivamente, parcialmente para documentação forense, mas também como troféus de vitória. Estas imagens dos cadáveres carbonizados circularam entre a oficialidade soviética como confirmação visual do colapso total do regime nazista. Os soviéticos sentiram satisfação particular na captura de restos de Goebbels, cuja propaganda havia demonizado a União Soviética durante anos com particular virulência. O quarto do bunker onde morreram as crianças, Goebbels permaneceu selado durante dias após o evento. Quando finalmente foi aberto por tropas soviéticas, a cena encontrada era de tranquilidade grotesca. Os 6 corpos dispostos em beliches, vestidos com camisolas brancas, aparentavam estar dormindo, exceto pela descoloração característica do envenenamento por cianeto. Esta preparação cuidadosa dos corpos contrastava horrivelmente com a violência do próprio ato, sugerindo que os pais tinham tentado até o fim manter alguma ilusão de que isto era um ato de amor em vez de assassinato. O legado de Goebbels como último propagandista fiel do nazismo criava uma paradoxo histórica peculiar. Ele havia dedicado vida inteira a construir mitos que justificassem regime monstruoso e, em sua morte, tentou criar um mito mais: o do sacrifício heróico por uma causa perdida. No entanto, a realidade histórica o julgou não como mártir, mas como exemplo supremo de como inteligência e talento podem ser completamente corrompidos ao serviço de uma ideologia maligna. A fuga impossível, Bormann, Krebs e os últimos esforços de sobrevivência. Martin Bormann enfrentou a morte de Hitler com uma mentalidade fundamentalmente diferente da de Goebbels, onde o ministro da propaganda via tragédia épica e sacrifício redentor. Bormann via um problema operacional que requer soluções pragmáticas. Seu instinto primordial não era a imolação, mas a sobrevivência. E durante as caóticas horas que se seguiram ao suicídio de Hitler, esse instinto o impulsionou a tentar manter alguma forma de continuidade administrativa enquanto procurava simultaneamente rotas de fuga. A posição de Bormann no regime nazista tinha sido única. Oficialmente era o secretário pessoal de Hitler e chefe da chancelaria do partido.
mas seu poder real derivava de seu acesso irrestrito ao Führer. Durante anos, Bormann tinha controlado quem podia ver Hitler, quais documentos chegavam à sua mesa, como suas decisões muitas vezes vagas eram implementadas. Era o guardião indispensável, o homem que traduzia os caprichos do ditador em políticas executáveis. Agora, com a morte de Hitler, esse papel tinha desaparecido instantaneamente. No entanto, Bormann tentou manter uma ficção de autoridade contínua. Nas horas imediatamente posteriores ao suicídio, supervisionou a redação e transmissão de mensagens oficiais. O testamento político de Hitler o havia designado como ministro do partido, uma posição que tecnicamente o mantinha no círculo de poder do novo governo sob o almirante Dönitz. Bormann tentou usar esta designação para afirmar sua relevância contínua, enviando telegramas que davam ordens e instruções como se o sistema de comando nazista ainda funcionasse normalmente. A realidade era muito diferente. O Reich estava se desintegrando não em dias, mas em horas. As comunicações eram constantemente interrompidas. As unidades militares perdiam contato com o comando central. Os líderes regionais do partido tomavam decisões unilaterais sobre rendição ou continuação da resistência. A tentativa de Bormann de manter a coordenação central era como tentar dirigir uma sinfonia enquanto a sala de concertos desmoronava ao seu redor. Hans Krebs, o general que havia assumido o cargo de chefe do Estado-Maior apenas dias antes, enfrentava seu próprio dilema impossível. Militarmente, a situação era desesperadora, além de qualquer esperança razoável. Berlim estava cercada por forças soviéticas superiores em número e armamento. As tentativas de romper o cerco haviam fracassado repetidamente. Os soldados alemães que ainda lutavam faziam-no com munição limitada, sem apoio aéreo, e contra um inimigo que havia esperado este momento durante 4 anos de guerra brutal. Krebs propôs uma abordagem que era simultaneamente militar e política, tentar negociar um armistício com os soviéticos. Não uma rendição incondicional, que era o que os aliados tinham exigido consistentemente, mas algum tipo de acordo que permitisse às forças alemãs depor as armas de maneira ordenada. A lógica militar era clara. Cada hora adicional de combate significava mais mortes, sem nenhum propósito estratégico. A cidade estava perdida, o país estava perdido. Continuar a luta era simplesmente multiplicar o sofrimento. Durante a noite de 30 de abril para 1º de maio, Krebs cruzou as linhas para as posições soviéticas sob bandeira branca. Sua missão era encontrar-se com comandantes soviéticos de alto escalão e explorar a possibilidade de negociações. Era um gesto quase medieval em sua formalidade, um general de um exército derrotado buscando termos honráveis de capitulação. Ele levava consigo a notícia oficial da morte de Hitler, informação que os soviéticos haviam suspeitado, mas não confirmado. As negociações foram breves e esclareceram a impossibilidade da situação alemã. Os comandantes soviéticos, atuando sob instruções de Moscou, deixaram claro que apenas aceitariam rendição incondicional. Não haveria termos especiais, não haveria concessões ao orgulho militar alemão. As forças alemãs deveriam depor as armas e submeter-se à ocupação soviética. Qualquer outra opção significava a continuação do combate até a destruição total. Krebs voltou ao bunker com essa realidade ineludível. A reação no bunker foi de resignação sombria. Goebbels já havia tomado sua decisão de morrer com sua família. Bormann, no entanto, continuava procurando alternativas. No 1º de maio, enquanto Goebbels executava seu plano fatal, Bormann coordenava preparativos para uma tentativa de fuga em massa do bunker. A ideia era esperar até depois do anoitecer, então tentar atravessar as linhas soviéticas em pequenos grupos, aproveitando a escuridão e a confusão do combate urbano. O plano era desesperado desde o início. Berlim estava completamente cercada. Os soviéticos controlavam todas as rotas principais de saída e tinham estabelecido controles nos cruzamentos-chave. Os túneis do metrô, que alguns pensavam usar como rotas de fuga, estavam inundados em muitas seções ou cheios de refugiados civis. A probabilidade de sucesso era minúscula, mas para muitos no bunker,
Mesmo uma pequena possibilidade de sobrevivência era preferível à certeza de captura. À noite do 1º ao 2 de maio, múltiplos grupos abandonaram o bunker em diferentes momentos e direções. Bormann fez parte de um desses grupos, movendo-se através das ruas destruídas de Berlim em uma tentativa de alcançar as linhas alemãs ocidentais. Os detalhes precisos do que aconteceu a seguir têm sido objeto de debate e especulação durante décadas. O que é claro é que Bormann nunca alcançou a segurança. Seu corpo foi descoberto anos depois perto da estação de trem de Lehrter, sugerindo que morreu durante a tentativa de fuga, possivelmente por suicídio. Ao perceber que a fuga era impossível, Krebs não tentou fugir. Após o fracasso das negociações com os soviéticos, retornou ao bunker e lá permaneceu. Em algum momento da noite do 1º para o 2 de maio, tomou a decisão de suicidar-se, escolhendo o cianeto como seu método. Para um oficial de carreira que havia servido ao exército alemão com distinção durante décadas, a perspectiva de captura soviética era intolerável. Sabia demais sobre as atrocidades alemãs na frente oriental para esperar qualquer tipo de tratamento misericordioso. As tentativas de fuga, desde o abrigo, revelaram a completa desintegração da ordem nazista. Grupos de oficiais e soldados que apenas dias antes tinham operado dentro de uma hierarquia militar estrita, agora atuavam como indivíduos desesperados buscando salvação pessoal. As patentes tinham perdido o seu significado. Os generais se misturavam com soldados rasos na fuga. Os uniformes foram descartados ou trocados por roupas civis. O orgulho militar, que tinha sido um componente central da identidade nazista, se evaporou diante do imperativo básico de sobrevivência. A maioria não teve êxito. Os soviéticos capturaram centenas de alemães durante esses dias caóticos. Alguns foram identificados imediatamente como membros da liderança nazista e separados para interrogatórios intensivos. Outros se misturaram com as massas de prisioneiros de guerra comuns, esperando escapar da identificação. Uns poucos conseguiram desaparecer no caos da Alemanha do pós-guerra, assumindo identidades falsas e vivendo no anonimato durante anos ou décadas. O bunker em si foi finalmente abandonado. Os últimos defensores, compreendendo a futilidade de sua posição, simplesmente deixaram de lutar. Quando as tropas soviéticas finalmente entraram nas instalações subterrâneas no dia 2 de maio, encontraram um cenário apocalíptico. Corpos em vários estados de decomposição, documentos queimados, quartos vazios que ainda continham os vestígios da vida que se desenrolou ali durante semanas. Era um monumento à futilidade, um testemunho físico de como um regime que havia prometido grandeza havia terminado em sordidez e derrota. A documentação que Bormann tentou destruir nas horas finais do bunker revelava a extensão de seu controle burocrático sobre o Reich. Caixas inteiras de correspondência, ordens financeiras e diretivas administrativas foram queimadas apressadamente nos incineradores do complexo. No entanto, a pressa e o caos resultaram em destruição incompleta. Os soviéticos eventualmente recuperariam fragmentos carbonizados que forneciam evidência da rede de poder que Bormann havia tecido durante anos. Estes documentos mostravam como ele havia manipulado acesso a Hitler, filtrado informações e construído impérios burocráticos paralelos que lhe davam controle sobre aspectos vitais do Estado nazista. O general Krebs, durante sua missão de negociação com Chuikov, levava consigo uma cópia do testamento político de Hitler. Ele a apresentou como se tivesse peso diplomático significativo, como se nomear um sucessor pudesse de alguma forma preservar a legitimidade do regime colapsante. Os oficiais soviéticos examinaram o documento com uma mistura de curiosidade histórica e desprezo político. Para eles, representava irrelevância completa. O Reich não tinha autoridade para transferir, nenhum governo para continuar. A insistência alemã em procedimentos formais, enquanto sua capital ardia ao seu redor, parecia aos soviéticos a característica final da rigidez burocrática alemã levada a extremos absurdos. Os túneis do metro de Berlim por onde Bormann e outros tentaram escapar
tinham se tornado abrigos lotados para milhares de civis. Famílias inteiras viviam em plataformas, dormindo sobre malas que continham suas posses restantes. A passagem de grupos armados das SS e oficiais nazistas tentando fuga noturna causava terror entre esses refugiados, que temiam que sua presença atraísse violência soviética. Entre a negação e o pânico, os hierarcas no exílio e na frente. Além dos limites claustrofóbicos do Führerbunker, outros líderes nazistas enfrentavam suas próprias crises de identidade e sobrevivência ao receber notícias do suicídio de Hitler. Dispersos geograficamente, mas unidos por anos de serviço ao regime, esses homens reagiram de maneiras que revelavam tanto seus caracteres individuais quanto a fragilidade fundamental do sistema que haviam construído. O almirante Karl Dönitz recebeu o telegrama que informava de sua designação como sucessor de Hitler em seu quartel-general em Flensburg, perto da fronteira dinamarquesa. A notícia da nomeação chegou antes da confirmação da morte de Hitler, criando um momento de confusão administrativa. Dönitz, comandante da Kriegsmarine e arquiteto da guerra submarina alemã, era um militar profissional da velha guarda. Sua lealdade era mais ao conceito de Alemanha do que à ideologia nazista especificamente, embora tivesse servido ao regime sem questionamento aparente durante anos. A reação inicial de Dönitz foi de incredulidade, seguida de aceitação pragmática. Ele compreendia que havia sido designado não para continuar a guerra, mas para gerir a rendição inevitável. As forças alemãs estavam colapsando em todos os frentes. O território controlado pelo Reich tinha se reduzido a bolsas isoladas. Os aliados ocidentais e soviéticos estavam convergindo desde direções opostas. Não existia nenhuma possibilidade militar realista de reverter a derrota. No entanto, Dönitz tentou manter alguma aparência de governo funcional. Nomeou um gabinete que incluía alguns militares respeitáveis e excluiu deliberadamente os nazistas mais comprometidos ideologicamente. Sua estratégia era apresentar um governo alemão que pudesse negociar termos de rendição que fossem algo menos que completamente humilhantes. Esperava particularmente preservar a capacidade do exército alemão de se render às forças ocidentais, em vez de aos soviéticos, uma distinção que considerava crucial. Heinrich Himmler, Reichsführer das SS e um dos homens mais poderosos do regime, encontrava-se em uma posição completamente diferente. Durante semanas antes do suicídio de Hitler, Himmler tinha estado envolvido em negociações secretas com representantes aliados, tentando posicionar-se como uma alternativa razoável à liderança nazista. Estas negociações, quando Hitler soube delas, resultaram na expulsão de Himmler do partido e na ordem de sua prisão. Quando Himmler recebeu a notícia da morte de Hitler, sua reação foi complexa. Por um lado, estava liberado da ordem de prisão que pendia sobre ele. Por outro, dava-se conta de que suas tentativas de negociar com os aliados tinham sido fundamentalmente ingênuas. Os ocidentais não tinham nenhum interesse em tratar com o arquiteto do Holocausto, não importava quais promessas pudesse fazer. Himmler era um dos homens mais procurados do mundo, responsável por crimes de uma magnitude que desafiava a compreensão. Durante dias, Himmler vagueou pelo norte da Alemanha com um pequeno séquito de seguidores leais, usando documentos de identidade falsos e tentando evitar a captura. Seu plano, na medida em que existisse uma, parecia ser simplesmente sobreviver dia a dia enquanto considerava opções que se tornavam mais limitadas a cada hora que passava. Eventualmente foi capturado por tropas britânicas que, ironicamente, não o reconheceram inicialmente. Somente quando as autoridades começaram a examinar mais de perto os prisioneiros recentes, foi descoberta sua identidade. Ao perceber que o jogo tinha acabado, Himmler suicidou-se com uma cápsula de cianeto que havia mantido oculta, negando aos aliados a oportunidade de julgá-lo publicamente. Hermann Göring apresentava um contraste notável com os outros líderes nazistas nestes dias finais.
outrora o segundo homem mais poderoso do Reich, designado herdeiro de Hitler, comandante da Luftwaffe e figura central do círculo interno nazista, Göring havia caído em desgraça durante os últimos anos da guerra. O fracasso da Força Aérea Alemã em prevenir os bombardeios aliados sobre a Alemanha havia erodido sua posição, e seu vício em morfina e seu estilo de vida luxuoso o haviam afastado progressivamente das duras realidades do conflito. Em abril de 1945, Göring estava em Berchtesgaden, nos Alpes Bávaros, longe de Berlim e do controle direto de Hitler. Quando recebeu notícias de que Hitler estava preso em Berlim e possivelmente incomunicável, Göring interpretou isso como uma oportunidade para assumir a liderança sob os termos de sua antiga designação como sucessor. Enviou um telegrama a Hitler solicitando confirmação de que deveria assumir o comando total do Reich. O telegrama de Göring foi interceptado por Bormann, que o apresentou a Hitler como evidência de traição. Hitler, em um dos seus últimos atos de autoridade, ordenou a prisão de Göring e a sua expulsão de todos os cargos. Para Göring, isto representou a culminação da sua queda desde as alturas do poder. Quando os aliados finalmente o capturaram em maio, estava sob prisão domiciliar ordenada pelo próprio governo, um prisioneiro dos nazistas, antes de se tornar prisioneiro dos aliados. A reação de Göring a essas humilhações foi curiosamente filosófica. Ao contrário de Himmler, que tentou evadir a captura até o fim, ou Goebbels, que escolheu o suicídio, Göring pareceu resignar-se a enfrentar a justiça aliada. Durante o julgamento de Nuremberg, apresentar-se-ia como o último representante da velha ordem nazista, defendendo as ações do regime enquanto tentava distanciar-se de seus crimes mais atrozes. Seu suicídio final na véspera de sua execução programada seria um último ato de desafio, negando a seus captores a satisfação da forca. Albert Speer, ministro de armamentos e arquiteto pessoal de Hitler, ocupava uma posição ambígua na liderança nazista. Tinha sido um dos favoritos de Hitler, valorizado por sua eficiência administrativa e sua habilidade para maximizar a produção de guerra, mesmo sob bombardeios intensivos. No entanto, durante os últimos meses do conflito, Speer havia começado a questionar a sabedoria de continuar uma guerra claramente perdida. Quando a notícia da morte de Hitler chegou a Speer, ele estava longe de Berlim, tendo evitado deliberadamente voltar ao bunker durante os dias finais. Sua reação foi de alívio, misturado com apreensão sobre o futuro. Speer compreendia que, ao contrário de Himmler ou Göring, ele poderia potencialmente sobreviver ao regime. Não tinha estado diretamente envolvido nas atrocidades mais notórias, e seu papel tinha sido principalmente administrativo. Essa avaliação resultaria parcialmente correta. Speer seria julgado em Nuremberg, mas receberia uma sentença de prisão em vez de execução, em parte devido à sua disposição de aceitar responsabilidade coletiva enquanto negava conhecimento dos piores crimes. Joseph Dietrich, comandante das forças Panzer das SS, estava na frente quando recebeu a notícia. Para os comandantes militares como ele, o suicídio de Hitler representava uma libertação de um problema impossível. Durante meses tinham estado executando ordens que sabiam ser militarmente absurdas, sacrificando soldados em operações condenadas porque a alternativa era ser acusado de traição. Com Hitler morto, esses comandantes podiam finalmente agir de acordo com seu julgamento militar profissional, que na maioria dos casos significava buscar termos de rendição que minimizassem as baixas adicionais. As reações nos níveis mais baixos da liderança nazista variavam enormemente. Alguns líderes regionais do partido tentaram negociar rendições locais independentes, esperando que a cooperação com os aliados pudesse resultar em tratamento mais favorável. Outros destruíram documentos comprometedores e tentaram desaparecer na população geral. Um pequeno número de fanáticos verdadeiros tentou organizar resistência contínua, falando de uma luta guerrilheira que continuaria mesmo após a rendição formal. A dispersão geográfica da liderança nazista durante estes últimos dias reflete a desintegração do regime.
O que havia sido uma estrutura de comando centralizada e eficiente, fragmentou-se em múltiplos centros de autoridade competindo, cada um operando segundo a sua própria avaliação de interesses e possibilidades. Os telegramas iam e vinham com ordens contraditórias. Os comandantes locais tomavam decisões unilaterais. A burocracia nazista, tão meticulosamente organizada durante anos de paz e guerra, simplesmente deixou de funcionar como um sistema coerente. Esta fragmentação revelava uma verdade fundamental sobre a natureza do regime nazista. Apesar de toda sua propaganda sobre unidade e propósito compartilhado, o sistema havia sido sustentado primariamente pela vontade de um homem e pelo medo que inspirava sem Hitler. As lealdades pessoais e as ambições individuais rapidamente superaram qualquer compromisso ideológico compartilhado. Os nazistas não formavam um bloco monolítico, mas sim uma coalizão frágil de interesses diversos, unidos tanto por oportunismo quanto por convicção. A captura de Himmler por tropas britânicas foi resultado de incompetência no disfarce mais do que de inteligência aliada superior. Ele havia adotado a identidade de Heinrich Hitzinger, membro da polícia secreta de campo, mas tinha mantido seus documentos pessoais escondidos em sua roupa quando guardas britânicos o detiveram em um posto de controle rotineiro perto de Bremervörde. Seu comportamento nervoso e o tapa-olho sobre seu olho esquerdo, tentativa desastrada de alterar a aparência, despertaram suspeitas. Durante o interrogatório preliminar, confessou sua identidade real, aparentemente acreditando que poderia negociar com captores britânicos como tinha fantasiado durante semanas. Seu suicídio com cianeto momentos depois foi tão abrupto que os guardas mal tiveram tempo de reagir. O complexo alpino de Göring em Berchtesgaden, quando foi finalmente capturado por tropas americanas, revelou a extensão do seu saque sistemático da Europa. Armazéns subterrâneos continham obras de arte roubadas de museus e coleções privadas por todo o continente. Pinturas de mestres antigos estavam empilhadas sem cuidado, ao lado de esculturas antigas e tapeçarias medievais. Soldados americanos fotografaram meticulosamente este tesouro roubado antes de começar o processo de catalogação e eventual restituição. Göring tinha imaginado essas posses como fundamento de museu pessoal que estabeleceria seu legado cultural. Em vez disso, tornaram-se evidência material de pilhagem nazi sistemática. A relação entre Dönitz e Speer durante os últimos dias do regime estava marcada por pragmatismo compartilhado, mas também por tensões sobre estratégia. Speer havia passado as últimas semanas da guerra sabotando discretamente as ordens de Hitler de destruir a infraestrutura alemã na política de terra arrasada. Dönitz, embora também reconhecesse a futilidade da resistência continuada, mantinha a fachada de continuidade militar que Speer considerava contraproducente. Ecos nos comandos militares, resignação, fúria e desintegração. A morte de Hitler ressoou de maneira diferente entre os comandos militares que ainda mantinham forças no campo. Para esses homens, oficiais de carreira cujas identidades profissionais tinham sido formadas muito antes da ascensão nazista ao poder, o suicídio do Führer apresentava dilemas que eram simultaneamente militares, éticos e profundamente pessoais. O marechal de campo Ferdinand Schörner comandava o grupo de exército centro na Tchecoslováquia. Quando chegou a notícia, Schörner era conhecido como um dos generais mais fanaticamente nazistas, um homem que havia abraçado a ideologia com fervor incomum para um oficial de seu posto. Sua resposta ao suicídio de Hitler foi continuar a luta com intensidade inalterada. Emitiu ordens de que qualquer soldado que tentasse se render seria executado sumariamente por traição. Sua determinação de manter a disciplina através do terror refletia tanto seu compromisso ideológico quanto sua recusa em aceitar a realidade da derrota. No entanto, mesmo sob o comando de Schörner, as forças alemãs estavam se desintegrando. Os soldados não viam nenhum propósito em continuar uma luta que claramente estava perdida. As deserções aumentavam diariamente. Unidades inteiras simplesmente deixavam de combater e começavam a mover-se para o oeste,
esperando render-se aos americanos em vez de aos soviéticos. Os oficiais de patente média enfrentavam decisões impossíveis: seguir ordens que garantiam mais mortes inúteis ou agir segundo seu julgamento e arriscar-se à execução por insubordinação. Na frente ocidental, a situação era diferente, mas igualmente caótica. O marechal de campo Albert Kesselring, comandante na Itália, havia estado em negociações secretas para a rendição de suas forças, mesmo antes da morte de Hitler. Para Kesselring, um profissional militar pragmático, a continuação do combate depois que o resultado estivesse evidente era simplesmente um desperdício criminoso de vidas. Quando a notícia do suicídio chegou, acelerou as negociações, vendo na morte do Führer uma libertação das restrições políticas que haviam complicado seus esforços anteriores. A Wehrmacht, na Noruega, apresentava outro caso. Longe das frentes principais e relativamente intactas, essas forças teoricamente poderiam ter continuado resistindo durante semanas, mas o comandante local, ao saber da morte de Hitler e da nomeação de Dönitz, reconheceu imediatamente que a guerra havia terminado em qualquer sentido significativo. Começou preparativos para uma rendição ordenada, priorizando a segurança de suas tropas sobre qualquer consideração de continuar uma resistência simbólica. Na frente oriental, onde as atrocidades alemãs tinham sido mais extremas e onde os soldados temiam justificadamente a captura soviética, a situação era mais desesperada. Os comandantes enfrentavam o dilema de como proteger os seus homens enquanto aceitavam a inevitabilidade da derrota. Alguns tentaram negociar rendições locais que permitissem às unidades alemãs moverem-se para o oeste antes de deporem as armas. Outros simplesmente ordenaram às suas tropas dispersarem-se, esperando que os soldados individuais tivessem melhores possibilidades de sobrevivência do que formações militares organizadas. O almirante Hans-Georg von Friedeburg, que seria enviado por Dönitz para negociar a rendição formal com os aliados ocidentais, representava a profissionalidade militar divorciada da ideologia política. Sua tarefa era puramente técnica: formalizar a rendição das forças alemãs de forma a minimizar o caos e preservar tantas vidas alemãs quanto fosse possível. Quando completou esta missão, suicidar-se-ia, aparentemente incapaz de viver com a humilhação de ter presidido a derrota total das forças armadas alemãs. Entre os oficiais de patente média, as reações variavam amplamente. Alguns, particularmente aqueles mais jovens que haviam sido formados inteiramente durante a era nazista, experimentaram uma crise de identidade profunda. Hitler tinha sido uma figura quase divina para eles, e sua morte deixou um vazio ideológico que não podiam preencher. Outros, oficiais mais velhos que lembravam do exército alemão antes do nazismo, viram na morte de Hitler uma oportunidade para restaurar alguma versão de honra militar profissional. As ordens finais que circularam pelas unidades militares alemãs durante estes dias refletiam esta confusão. Algumas comandavam resistência contínua até a morte, outras autorizavam rendições locais sob condições específicas. Algumas simplesmente instruíam os comandantes de unidade a usarem seu próprio julgamento. A cadeia de comando, tão crucial para a efetividade militar, havia sido quebrada não só fisicamente pelas interrupções na comunicação, mas conceitualmente pela ausência de autoridade clara. A propaganda aliada desempenhou um papel em acelerar o colapso. Os alto-falantes transmitiam mensagens em alemão, informando as tropas que Hitler estava morto e que a resistência contínua era fútil. Os aviões lançavam panfletos com instruções sobre como se render de maneira segura. Esta campanha psicológica era particularmente eficaz porque confirmava o que muitos soldados alemães já suspeitavam: que tinham sido abandonados por sua liderança e que continuar a luta apenas resultaria em sua própria morte sem propósito. A desintegração da Wehrmacht durante estes dias finais foi notavelmente rápida. O que tinha sido uma das forças militares mais eficazes da história moderna desmoronou em questão de dias.
Unidades que tinham lutado ferozmente apenas semanas antes simplesmente deixaram de existir como formações militares coesas. Os soldados desertavam, rendiam-se em massa ou simplesmente caminhavam para casa, descartando armas e uniformes ao longo do caminho. Essa desintegração militar refletia uma verdade mais profunda sobre a natureza da guerra que a Alemanha havia travado. O exército alemão havia operado sob uma estrutura de comando altamente centralizada, onde a iniciativa individual era menos valorizada que a obediência a ordens superiores. Quando essa estrutura de comando colapsou, a capacidade das unidades individuais de operar efetivamente evaporou. Os soldados alemães, treinados para seguir ordens, se encontravam repentinamente sem ordens claras para seguir. O contraste com os aliados era marcado. As forças americanas, britânicas e soviéticas operavam sob sistemas que permitiam maior iniciativa a níveis mais baixos de comando. Quando os comandos superiores eram interrompidos, as unidades podiam continuar funcionando efetivamente baseadas na iniciativa de oficiais e suboficiais. Este contraste se tornava evidente durante os últimos dias da guerra, quando as forças aliadas continuavam operando com efetividade enquanto as forças alemãs se desintegravam. Os comandos militares alemães, refletindo posteriormente sobre estes eventos, frequentemente culpavam a liderança política nazista pela catástrofe. Argumentavam que Hitler havia interferido constantemente em decisões militares, rejeitando retiradas táticas sensatas em favor de ordens de defender até o último homem, que apenas resultavam em perdas desnecessárias. Esta narrativa de uma Wehrmacht profissional traída por liderança política incompetente se tornaria comum nos anos de pós-guerra, embora estudos históricos posteriores revelassem o alto grau de cumplicidade do exército nos crimes do regime. Os soldados alemães capturados nos últimos dias de abril e 1º de maio enfrentavam destinos radicalmente diferentes segundo a localização geográfica da sua captura. Aqueles tomados prisioneiros por forças ocidentais, em geral, podiam antecipar tratamento conforme a Convenção de Genebra, embora as condições nos campos de prisioneiros temporários fossem frequentemente severas devido a números esmagadores. Os capturados pelo Exército Vermelho enfrentavam uma perspectiva muito mais sombria. Anos de guerra brutal na frente oriental, crimes alemães massivos em território soviético e sede soviética de vingança e reparações através de trabalho forçado significavam que cativeiro soviético frequentemente equivalia a sentença de morte retardada por doença, fome ou exposição. As marchas da morte finais de prisioneiros de campos de concentração continuaram mesmo depois que notícias do suicídio de Hitler começaram a circular. Guardas da SS, operando sob a inércia de ordens anteriores e temor a consequências de liberar prisioneiros que pudessem testemunhar contra eles, forçaram milhares de detentos enfraquecidos a caminhar para destinos sem sentido. Muitos morreram ao longo do caminho de exaustão, ou foram executados quando não podiam manter o ritmo. Essas atrocidades finais, cometidas quando a derrota alemã era absolutamente clara para todos, demonstravam como o sistema nazista continuava produzindo morte mesmo em seus últimos estertores. O fenômeno dos homens-lobo, guerrilheiros nazistas que supostamente continuariam a resistência após a derrota, acabou sendo principalmente propaganda sem substância. Embora Goebbels tivesse promovido extensivamente a ideia de resistência partisana alemã, que tornaria a ocupação aliada insustentável, poucos alemães tinham estômago para tal empreendimento após anos de guerra devastadora. O fim do mito, a rendição e a busca de um líder ausente. O período imediatamente posterior ao suicídio de Hitler foi marcado por uma contradição peculiar. O Führer estava morto, mas seu regime ainda tentava funcionar. Karl Dönitz, proclamado como sucessor de Hitler segundo o testamento político do líder falecido, estabeleceu o que chamou de Governo de Flensburg, no extremo norte da Alemanha.
Esta administração remanescente controlava pouco mais que o território onde estava fisicamente localizada, cercada por forças aliadas e sem capacidade real para governar. No entanto, Dönitz insistia em manter a ficção de legitimidade governamental, realizando reuniões de gabinete, emitindo diretrizes e negociando com os aliados como se representasse um Estado soberano funcional. A rendição da Alemanha aconteceu em etapas durante a primeira semana de maio. No dia 4 de maio, o marechal de campo Bernard Montgomery aceitou a rendição de todas as forças alemãs no noroeste da Alemanha, Holanda e Dinamarca. No dia 5 de maio, as forças alemãs na Baviera e na Áustria Ocidental renderam-se às forças americanas. Finalmente, no dia 7 de maio, no quartel-general de Eisenhower, em Reims, França, o general Alfred Jodl assinou o instrumento de rendição incondicional que cobria todas as forças alemãs restantes. Stalin, insatisfeito com o fato de a rendição ter sido assinada primeiro no Oeste, insistiu numa cerimônia separada em Berlim, no dia 8 de maio, onde o marechal de campo Wilhelm Keitel ratificou a capitulação perante oficiais soviéticos. Durante estas negociações de rendição, o status de Hitler permaneceu tema de intenso interesse e especulação. Os aliados inicialmente não estavam completamente seguros de que ele estivesse morto. Os representantes de Dönitz nas negociações confirmavam sua morte, mas sem corpo definitivamente identificado, persistiam dúvidas. Os soviéticos, que controlavam a área do bunker, realizaram buscas meticulosas dos restos de Hitler. No dia 4 de maio, tropas soviéticas localizaram restos queimados no jardim da chancelaria, que acreditavam pertencer a Hitler e Eva Braun. Os soviéticos extraíram estes restos e os submeteram à análise forense extensa. Os registros dentários proporcionaram identificação preliminar convincente. No entanto, Stalin deliberadamente manteve ambiguidade pública sobre o destino de Hitler durante anos. Em conversas com líderes ocidentais em Potsdam, em julho de 1945, Stalin sugeriu que Hitler poderia ter escapado, possivelmente para a Espanha ou Argentina. Esta desinformação deliberada servia a objetivos políticos soviéticos, criava tensão entre os aliados ocidentais, sugeria que poderiam estar ocultando o Führer fugitivo e permitia a Stalin manter o tema de Hitler vivo como ferramenta de propaganda. A ambiguidade sobre o destino de Hitler alimentava teorias conspirativas que persistiriam durante décadas. Sem confirmação visual definitiva do cadáver de Hitler, as fotografias dos restos queimados eram horríveis, mas não identificáveis de forma conclusiva para o público. Circulavam histórias de que ele havia escapado no último momento. Supostamente havia usado um sósia no bunker enquanto ele fugia de avião ou submarino para refúgios preparados na América do Sul. Essas teorias, embora desmentidas por evidências esmagadoras de múltiplas testemunhas presenciais de sua morte, e as descobertas forenses soviéticas mantinham apelo para aqueles que queriam acreditar que o Führer havia superado seus inimigos uma última vez ou para aqueles para quem a simples verdade de suicídio na derrota era insatisfatória narrativamente. O governo de Dönitz tentava manter a ficção de continuidade estatal, mas os aliados não tinham intenção de reconhecer legitimidade nazista de qualquer tipo. No dia 23 de maio, tropas britânicas prenderam Dönitz e todo o seu gabinete em Flensburg. O ato foi realizado com deliberação calculada. Os aliados queriam deixar absolutamente claro que não consideravam o regime nazista, sob qualquer forma, como interlocutor válido. A Alemanha não teria governo próprio, mas seria administrada por autoridades de ocupação militares aliadas, dividida em 4 zonas controladas pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e a União Soviética. Com a prisão de Dönitz e a dissolução formal do último governo nazista, a questão passou a ser como lidar com o mito de Hitler em si. Para milhões de alemães, Hitler havia sido o centro de orientação política e psicológica por mais de uma década. A propaganda nazista tinha construído um culto de personalidade que apresentava o Führer
como salvador da Alemanha, líder infalível cuja visão guiava a nação rumo à grandeza destinada. O suicídio ignominioso em um bunker, enquanto sua capital caía perante o inimigo, contradizia fundamentalmente essa narrativa cuidadosamente construída. Os aliados reconheciam a necessidade de desmistificar sistematicamente Hitler e o nazismo. As autoridades de ocupação começaram programas extensivos de desnazificação, projetados para expor os crimes do regime e educar os alemães sobre a realidade histórica versus a propaganda que tinham consumido salas de cinema, foram requisitadas para projetar filmagens da libertação de campos de concentração, forçando populações locais a confrontar visualmente as atrocidades cometidas em seu nome. Jornais sob controle aliado publicavam descrições detalhadas de crimes nazistas documentados por investigadores. No entanto, a desmitificação de Hitler era complicada por vários fatores. Primeiro, a devastação completa da Alemanha, cidades em ruínas, economia destruída, milhões de mortos, criava um ambiente onde muitos alemães estavam mais preocupados com a sobrevivência imediata do que em enfrentar o passado recente. Segundo, admitir a verdade completa sobre o regime nazista exigia reconhecer uma culpabilidade coletiva desconfortável. Mais fácil para muitos era adotar a narrativa de que tinham sido enganados por Hitler ao invés de reconhecer sua participação ativa ou complacência passiva em crimes massivos. O vazio deixado pela morte de Hitler também levantava perguntas sobre a identidade nacional alemã. Durante 12 anos, o Estado nazista havia tentado fundir a identidade alemã com o nacionalsocialismo. Hitler havia declarado que o Reich duraria 1000 anos, que representava o destino histórico do povo alemão. Com o colapso total deste projeto, permanecia uma pergunta fundamental: o que significava ser alemão se não era ser nazista? Esta crise de identidade afetaria a cultura política alemã durante gerações. No leste, sob ocupação soviética, a desnazificação procedeu com abordagem diferente. Os soviéticos enfatizavam a narrativa de que o nazismo tinha sido produto do capitalismo e do militarismo alemão e que a construção de Estado socialista eliminaria as raízes do fascismo. Antigos nazistas que aceitassem essa ideologia podiam encontrar lugar no novo ordenamento da Alemanha Oriental se demonstrassem utilidade ao regime comunista. Essa abordagem pragmática criava uma situação onde muitos antigos nazistas simplesmente mudavam lealdades ideológicas superficialmente enquanto mantinham posições de poder. No Oeste, o processo era ostensivamente mais rigoroso, mas também enfrentava contradições. A desnazificação inicial era exaustiva, com extensos questionários e tribunais classificando os alemães de acordo com os níveis de participação nazista. No entanto, à medida que começou a Guerra Fria e os aliados ocidentais viram a Alemanha Ocidental como o baluarte necessário contra a expansão soviética, o entusiasmo pela desnazificação diminuiu. Para o início dos anos 1950, muitos antigos nazistas tinham sido reabilitados e reintegrados em instituições da Alemanha Ocidental, incluindo governo, negócios e setores legais. O tratamento do legado físico de Hitler também revelou tensões sobre como lidar com sua memória. Os soviéticos inicialmente preservaram os restos identificados de Hitler, mantendo-os em instalações de inteligência sob segredo absoluto. Não foi até 1970 que estes restos foram finalmente cremados e as cinzas dispersas, eliminando qualquer possibilidade de que o local de sepultamento se tornasse um santuário para neonazistas. O bunker em Berlim foi selado, depois parcialmente destruído e eventualmente construído em cima para evitar que se tornasse um lugar de peregrinação. Berghof, o retiro alpino de Hitler em Obersalzberg, foi saqueado por tropas aliadas após a guerra e depois demolido por autoridades bávaras em 1952 para prevenir turismo nazista. Outros locais associados com Hitler e o regime nazista enfrentaram destinos semelhantes: demolição,
reconfiguração ou ressignificação para negar a neonazistas espaços de memória positiva. Este esforço para eliminar os marcadores físicos do regime nazista refletia a compreensão de que mitos políticos requerem ancoragens materiais para manter poder. Os julgamentos de Nuremberg, começando em novembro de 1945, proporcionaram fórum público para documentar exaustivamente crimes do regime nazista. Os procuradores apresentaram montanhas de evidência documental, ordens escritas, memorandos internos, registros de campos de concentração, filmagens. Os testemunhos detalhavam a maquinaria burocrática do genocídio, as decisões que levaram à guerra de agressão, o sistema de trabalho escravo. Embora Hitler ele mesmo não pudesse ser julgado, seu regime foi efetivamente processado in absentia, com líderes sobreviventes defendendo ou denunciando o Führer morto segundo conveniência legal. Para sobreviventes do Holocausto e outras vítimas do nazismo, a morte de Hitler por suicídio, em vez de por justiça, era profundamente insatisfatória. Ele havia evitado a responsabilização pessoal por seus crimes, controlando as circunstâncias de sua morte, como havia controlado tanto de sua vida. Esta sensação de justiça incompleta contribuía para a determinação de processar exaustivamente os líderes nazistas sobreviventes. Se Hitler não podia ser punido, ao menos seus subordinados enfrentariam as consequências de suas ações. No entanto, também havia reconhecimento sombrio de que a morte de Hitler era apropriadamente patética. O homem que havia sonhado em remodelar a Europa, que havia enviado milhões à morte em suas guerras de conquista, havia terminado preso em um bunker subterrâneo, suas ambições grandiosas colapsadas em ruínas carbonizadas de sua capital. Havia pregado sobre a sobrevivência do mais apto, mas havia demonstrado incapacidade de se adaptar quando a fortuna se voltou contra ele. Havia glorificado violência e guerra, mas havia faltado coragem para enfrentar as consequências de suas ações, escolhendo em seu lugar a autodestruição covarde. O mito de Hitler como líder invencível, gênio estratégico e salvador da Alemanha, havia sido completamente destruído pela realidade de derrota total. As cidades alemãs estavam em ruínas. Milhões haviam morrido. O país estava ocupado, dividido e desprovido de soberania. O Reich de 1000 anos havia durado pouco mais de uma década e havia deixado a nação em pior situação do que quando começou. Esta discrepância entre promessas grandiosas e resultados catastróficos tornava impossível manter a imagem heróica de Hitler, exceto para os mais fanáticos devotos. Ainda assim, o processo de confrontar plenamente a realidade de Hitler e seu regime levaria gerações. Os alemães que haviam vivido como adultos durante o período nazista carregavam lembranças complexas, misturando experiências pessoais, períodos de prosperidade econômica nos anos 1930, vitórias militares iniciais, senso de propósito nacional, com crescente compreensão da monstruosidade do regime. Reconciliar essas narrativas contraditórias requeria um trabalho psicológico e cultural doloroso que continuaria muito depois de que os últimos restos físicos de Hitler fossem eliminados. Os interrogatórios de alemães capturados em dias e semanas após a rendição proporcionavam à inteligência aliada compreensão fragmentada mas crescente do que tinha ocorrido nas horas finais do bunker. Testemunhos frequentemente se contradiziam em detalhes específicos, produtos de confusão do momento, distorção de memória e, em alguns casos, desinformação deliberada. Reconstruir a sequência precisa de eventos requeria análise meticulosa dessas fontes discordantes. Os investigadores soviéticos, com acesso direto ao local do bunker, tinham vantagem inicial, mas também uma agenda política que coloria suas conclusões públicas. A busca pelo corpo de Hitler por tropas soviéticas era impulsionada parcialmente por necessidade forense, mas também por dimensão simbólica. Capturar restos físicos do Führer representava troféu supremo, prova tangível da vitória soviética. Soldados cavaram metodicamente no jardim da chancelaria, peneirando terra carbonizada e escombros.
Quando finalmente localizaram restos que acreditavam pertencer a Hitler e Eva Braun, foram extraídos com cuidado extraordinário. Uma análise dental proporcionava uma identificação mais confiável. Técnicos dentais de Hitler haviam sido localizados e seus registros comparados com mandíbulas encontradas. As coincidências eram convincentes para propósitos forenses soviéticos, embora a ambiguidade pública mantida por Stalin continuasse alimentando especulação durante anos. O conceito de reduto nacional alpino, onde nazistas supostamente planejavam resistência final, revelou-se ser maiormente ficção da inteligência aliada. Embora alguns preparativos menores tenham sido feitos, nunca houve um plano coerente e sério para a fortaleza montanhosa. No entanto, a crença aliada nesta possibilidade influenciou na estratégia militar final, acelerando avanços para o sul da Alemanha e Áustria. O silêncio após o Reich, memória, negação e legado. A morte de Hitler marcou o fim do Terceiro Reich como entidade política, mas o começo de lutas longas e complexas sobre memória, responsabilidade e significado histórico. Nos anos e décadas que se seguiram, a reação ao suicídio do Führer e o colapso do seu regime evoluiria através de fases distintas, enquanto a Alemanha e o mundo tentavam compreender o que tinha ocorrido e por quê. Os primeiros anos do pós-guerra foram dominados por sobrevivência material e urgências de reconstrução. Para milhões de alemães deslocados, vivendo entre ruínas, enfrentando fome e ocupação estrangeira, havia pouca energia emocional para uma introspecção histórica profunda. A narrativa comum que emergiu neste período era de vitimização coletiva. Alemães haviam sido enganados por Hitler e seu círculo. Tinham sofrido sob bombardeios aliados. Agora sofriam sob ocupação. Esta narrativa conveniente permitia evitar perguntas mais difíceis sobre participação voluntária em crimes nazistas. Os julgamentos de crimes de guerra, particularmente os de Nuremberg, forçavam o confronto público com a realidade do regime nazista. As revelações sobre campos de extermínio, o sistema de trabalho escravo, experimentos médicos e outros crimes eram impossíveis de ignorar completamente. No entanto, muitos alemães respondiam com várias formas de negação. Alguns insistiam que os crimes tinham sido exagerados por propaganda aliada. Outros admitiam que atrocidades tinham ocorrido, mas afirmavam que tinham sido obra da pequena elite nazista, enquanto a população em geral permanecia ignorante. Poucos estavam dispostos inicialmente a aceitar o conceito de culpabilidade coletiva proposto por alguns pensadores aliados. A figura do próprio Hitler tornou-se o foco de uma elaboração mitológica complexa. Para a minoria dos nazistas impenitentes, Hitler permanecia como um herói traído por subordinados fracos e circunstâncias impossíveis. Esta narrativa de se apenas Hitler soubesse, ou se apenas tivéssemos tido mais tempo, permitia manter a lealdade ideológica enquanto se racionalizava a derrota. Para a maioria dos alemães, no entanto, Hitler gradualmente se tornou um bode expiatório conveniente. Ele e seu círculo íntimo eram responsáveis por tudo de ruim, enquanto os aspectos ordinários da vida sob o nazismo podiam ser recordados de forma menos crítica. Os primeiros livros de memórias de figuras nazistas, particularmente as de Albert Speer, contribuíram para esta mitologia revisada. Speer, em seus escritos desde a prisão e depois, apresentava a imagem de si mesmo como um tecnocrata apolítico que havia sido seduzido pelo carisma de Hitler, mas tinha permanecido ignorante dos piores crimes. Esta narrativa autoexculpatória era transparentemente falsa. Speer havia estado profundamente envolvido na exploração de trabalho escravo e tinha conhecimento de programas de extermínio, mas ressoava com audiências alemãs ansiosas por encontrar modelos de como reconciliar a participação passada com valores democráticos presentes. Conforme emergia a Guerra Fria, o significado de Hitler e o nazismo foi reinterpretado através de prismas ideológicos de novo conflito. Na Alemanha Ocidental, a narrativa anticomunista dominante enfatizava a continuidade entre nazismo e comunismo soviético,
como formas gêmeas de totalitarismo. Essa equiparação permitia aos alemães ocidentais se posicionarem como aliados do Ocidente contra a nova ameaça totalitária, desviando a atenção de responsabilidades históricas. Na Alemanha Oriental, o regime comunista promovia a narrativa de que o fascismo tinha sido a manifestação do capitalismo avançado e que a construção do socialismo representava a ruptura completa com o passado nazista, apesar de que muitos antigos nazistas tinham encontrado posições no aparelho estatal alemão oriental. Durante os anos 1950 e início dos 1960, a Alemanha Ocidental experimentou um período que historiadores chamaram de amnésia comunicativa, relutância social ampla em discutir o passado nazista em detalhe. As famílias evitavam perguntas sobre o que os avós tinham feito durante a guerra. O sistema educacional tratava o período nazista superficialmente. Muitos antigos nazistas tinham sido reintegrados em posições de autoridade no governo, negócios, direito e academia. Esta normalização de antigos nazistas era parcialmente necessidade prática. Tantos tinham estado envolvidos no regime que era impossível reconstruir uma sociedade completamente sem eles. Mas também refletia a relutância mais profunda em confrontar as implicações completas do passado. Este silêncio começou a se romper nos anos 1960, particularmente com geração de alemães nascidos durante ou após a guerra, que começavam a fazer perguntas difíceis a seus pais. Os julgamentos de Auschwitz em Frankfurt, de 1963 a 1965, onde guardas de campos de concentração ordinários foram processados por seus crimes, forçavam confrontação pública renovada com detalhes de genocídio. Séries de televisão como Holocausto em 1979 chegavam a audiências massivas, com representações emocionais do programa de extermínio, provocando discussões nacionais. A questão do suicídio de Hitler e as reações dos líderes nazistas emergia periodicamente nestes debates mais amplos. Para alguns analistas, a disposição de tantos líderes nazistas a se suicidarem antes de enfrentar a justiça demonstrava falência moral do regime. Reconheciam que não podiam defender suas ações sob escrutínio honesto. Para outros, estes suicídios eram atos de covardia que privavam as vítimas da satisfação de ver os perpetradores prestarem contas publicamente. Os historiadores, particularmente a partir dos anos 1970 e 1980, começaram a examinar mais sistematicamente como a população alemã comum havia respondido ao regime nazista. Trabalhos como os de William Sheridan Allen sobre uma pequena cidade alemã ou os de Ian Kershaw sobre a opinião popular na Baviera nazista revelavam imagens complexas de apoio, adaptação e resistência que desafiavam narrativas simplistas de uma população completamente iludida ou completamente conivente. Esta pesquisa mostrava que muitos alemães haviam apoiado ativamente aspectos do regime nazista, particularmente suas políticas econômicas e nacionalistas, enquanto tinham reservas sobre outros aspectos, especialmente perseguições religiosas e violência aberta. A reunificação alemã, em 1990, trouxe novas complexidades a estas discussões sobre memória. A Alemanha Oriental tinha desenvolvido sua própria cultura de memória sobre o nazismo que diferia significativamente da ocidental. Integrar estas narrativas divergentes enquanto lidava simultaneamente com o legado do regime comunista da Alemanha Oriental apresentava desafios formidáveis, debates sobre como recordar apropriadamente o passado, que locais preservar, que memoriais construir, como educar as jovens gerações, tornaram-se cada vez mais sofisticados e ocasionalmente contenciosos. Nas décadas recentes, a Alemanha desenvolveu o que muitos consideram o modelo mais responsável para confrontar o passado nacional problemático. Memoriais como o Memorial do Holocausto em Berlim, inaugurado em 2005, proporcionam espaços para reflexão sobre crimes do regime nazista. Programas educativos extensos asseguram que estudantes alemães aprendam em detalhe sobre o período nazista.
políticos alemães rotineiramente reconhecem responsabilidade histórica pelo Holocausto e outros crimes nazistas. Esta cultura de memória ativa contrasta marcadamente com o silêncio ou negação de décadas de pós-guerra iniciais. No entanto, a persistência de movimentos neonazistas e grupos de extrema-direita na Alemanha e globalmente demonstra que o legado de Hitler e seu regime não foi completamente neutralizado. Esses grupos frequentemente reinterpretam o suicídio de Hitler e o colapso final do Reich através de lentes de traição ou circunstâncias impossíveis, em vez de reconhecer fracassos inerentes da ideologia nazista. A internet facilitou a disseminação dessas narrativas revisionistas, permitindo aos neonazistas construir comunidades que reforçam mutuamente visões distorcidas da história. O significado mais amplo das reações dos líderes nazistas ao suicídio de Hitler reside no que revelam sobre a natureza do poder totalitário e culto de personalidade. O colapso instantâneo do regime nazista após a morte de Hitler demonstrava que o sistema inteiro havia sido construído ao redor de indivíduo único, em vez de sobre fundamentos institucionais sustentáveis. Esta personalização extrema do poder significava que, sem Hitler, a estrutura inteira carecia de coerência ou propósito. Os líderes nazistas restantes, privados do centro gravitacional ao redor do qual haviam orbitado, demonstraram ser incapazes de manter sistema ou articular visão alternativa de futuro. O silêncio peculiar que se seguiu ao colapso do Reich, esse período de ajuste psicológico conforme os alemães e o mundo tentavam compreender a magnitude do que havia ocorrido. Permanece como lembrete de quão difícil é para as sociedades confrontarem fracassos morais catastróficos. A tentação de minimizar, racionalizar ou deslocar a responsabilidade é intensa. Superar essas tendências requer uma vontade sustentada de enfrentar verdades desconfortáveis sobre o passado. Trabalho que a Alemanha realizou de maneira mais completa que muitas outras nações com histórias problemáticas, mas que permanece continuamente desafiador. O suicídio de Hitler não foi simplesmente evento histórico isolado, mas momento simbólico que encapsulou falência completa do projeto nazista. As reações daqueles ao seu redor, desde o fanatismo suicida de Goebbels até o pragmatismo calculista de Dönitz, desde fugas desesperadas até rendições cansadas, demonstravam que sem a figura central de Hitler, o regime inteiro revelava seu vazio interior. Haviam construído um sistema baseado em poder de vontade individual, mitologia racial e violência organizada. Quando poder e mito colapsaram, só restava a violência dirigida para dentro, contra inimigos percebidos, contra próprios seguidores, finalmente contra si mesmos. O legado destes dias finais continua ressoando não como nostalgia por regime perdido, mas como advertência histórica sobre para onde conduz o autoritarismo extremo. O Reich, que prometeu 1000 anos, durou 12 e terminou em ruínas e genocídio. Os líderes que proclamaram superioridade terminaram mortos por suas próprias mãos ou capturados, julgados e executados como criminosos. O Führer, que prometeu glória eterna à Alemanha em seu lugar, entregou derrota total e vergonha histórica duradoura. Compreender reações de líderes nazistas ao suicídio de Hitler requer assim mais do que reconstrução factual de eventos. Requer reconhecer dinâmica psicológica de culto de personalidade, tentação de negação frente a colapso ideológico e capacidade de seres humanos para racionalizar participação em maldade massiva. Estas dinâmicas não são únicas à Alemanha nazista, mas representam potenciais humanos que reaparecem em diferentes contextos, quando condições permitem que personalidades autoritárias e movimentos extremistas capturem poder. As ruínas de Berlim em maio de 1945, silenciosas exceto por crepitar ocasionalmente de fogos que ainda ardiam entre escombros, representavam mais que fim de guerra. Representavam consequências finais de levar ideologia totalitária à sua conclusão lógica. O silêncio que seguia ao caos não era paz, mas exaustão, de nação, de sistema,
de ideias que tinham consumido a Europa. Desse silêncio, eventualmente emergiria compreensão dolorosa do que tinha ocorrido e determinação, pelo menos em alguns, de assegurar que tais catástrofes não se repetissem. As reações de líderes nazistas ao suicídio de Hitler permanecem assim como estudos de caso em extremos de comportamento humano sob pressão extrema. Fanatismo que preferirá autodestruição a admitir erro. Pragmatismo que tentará preservar posição pessoal sem importar colapso moral do sistema. E, finalmente, inevitabilidade de prestação de contas, quando estruturas de poder baseadas em injustiça fundamentalmente insustentável finalmente se desmoronam. O silêncio após o Reich era prelúdio não à restauração, mas à reconstrução sobre fundamentos completamente novos. Processo doloroso que reconhecia que futuro requeria a rejeição total do passado que havia culminado naquelas horas finais apocalípticas em bunker sob Berlim. As primeiras tentativas de documentar sistematicamente as reações de líderes nazistas ao suicídio de Hitler enfrentavam obstáculos consideráveis. Testemunhas sobreviventes tinham incentivos claros para minimizar sua própria cumplicidade ou exagerar sua distância do núcleo do regime. A documentação escrita havia sido extensamente destruída nos dias finais. A evidência física do bunker estava sob controle exclusivo soviético inicialmente, limitando o acesso de historiadores ocidentais. Esta fragmentação de fontes contribuía para a persistência de teorias conspiratórias e narrativas contraditórias que continuariam circulando durante décadas. A transformação de locais associados a Hitler e aos últimos dias do Reich em espaços de memória era um processo complexo e frequentemente controverso. Berlim Oriental, sob controle soviético, desenvolveu uma narrativa que enfatizava a vitória soviética sobre o fascismo, enquanto minimizava aspectos que poderiam complicar as relações com a Alemanha Oriental comunista Berlim Ocidental, embora teoricamente interessada na preservação histórica, também enfrentava pressões para evitar criar locais de peregrinação neonazista. O resultado era que muitos locais foram deliberadamente obscurecidos, destruídos ou reconfigurados de maneiras que complicavam a compreensão histórica precisa. O tratamento cinematográfico e literário do suicídio de Hitler e as reações dos líderes nazistas evoluíram consideravelmente ao longo de décadas. Representações iniciais tendiam a uma simplificação dramática, apresentando os eventos finais como culminação previsível de trajetória de vilão. Tratamentos posteriores mais sofisticados tentavam explorar complexidades psicológicas e contextos históricos que haviam produzido esses momentos extremos. No entanto, o desafio persistia. Como representar esses eventos de maneira historicamente precisa sem, inadvertidamente, humanizar os perpetradores de atrocidades massivas ou criar narrativas que pudessem ser apropriadas por movimentos neonazistas. Este dilema continua a informar debates sobre a representação apropriada do nazismo na cultura popular contemporânea.